Amai-vos, não amemos de palavra nem de língua, mas com toda a obra e verdade divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes. Assim. Passou para cima ou para baixo? A 39. Aqui? Isso. Pode colocar. Uhum. Não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégio, não mede o afastamento dos maus, não considera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela sanguínea, não menospreza os adversários. E os apóstolos acrescentam: não amemos de palavra, mas através de obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Então, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, que é o nosso Consolador, a toda a equipe espiritual aqui presente, agradecendo essa grande oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a mais um estudo, a mais um conhecimento da palavra, e assim, Senhor, levarmos para a nossa vivência do dia a dia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós temos como tema na ausência do amor. Teríamos o seu José Gamacho, mas teve um probleminha de saúde e hoje nós vamos ficar com o nosso irmão, seu Charlton, que irá discorrer todo o conteúdo, o assunto e compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Do alto. Muito boa noite, agradecemos a espiritualidade e temos que dar continuidade e rogamos a assistência dos bons espíritos pelo nosso irmão José Camacho, que preparou essa apresentação e, por motivo de saúde, como já foi explicado pela Andresa, não pôde participar. Interessante que há tempos ele definiu esse tema, né? Melhor. Tanto é que o nome dele vai permanecer aí, José Camacho, e o tema na ausência do amor. Interessante que a Andresa escolheu uma mensagem bem adequada. E, filosoficamente, né, a gente pensa assim no amor, e quando a gente vai estudar, vê que tem várias formas de amor. A cultura grega fez um bom levantamento sobre os tipos. E o ideal seria que tivéssemos o ágape, né? Aquele amor fraterno sem esperar nada em troca. E no maravilhoso trabalho de Emmanuel, com Chico,
foi colocada essa mensagem na ausência do amor. E diz, como introdução, lá na carta de João, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, essa é a abertura da mensagem na ausência do amor. O que aborrece é seu irmão, está em trevas e anda em trevas. Então, eu lembrei agora de um verso muito que vai no mesmo sentido, né? Que quando a gente está em paz, a gente não quer guerra com ninguém. E ao contrário, quando a gente vê alguém que fica sempre procurando aborrecer os demais, ou querendo brigar com os demais, é porque realmente está em trevas, ele não está em paz. Então, essa é a introdução da mensagem. E ela diz: se sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Então, interessante que Emmanuel correlaciona o não cultivo da fraternidade com o pessimismo. E quando a gente vai refletir, realmente, quando eu não sou fraterno, quando eu não penso no outro, quando eu procuro até atacar qualquer iniciativa de fraternidade, de companheirismo, de coleguismo, por trás disso a gente está passando a mensagem de que não adianta, nada vai dar certo, a vida é uma desgraça, o mundo está cada vez pior. Se você ajudar o outro, você vai para o lugar dele. Então, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. E aí traz essa linguagem da terra árida, da terra que nada produz. E, na verdade, quando a gente analisa onde falta o amor, onde existe o pessimismo, é uma secura mesmo. É a videira que secou. E continua, tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Então, toda e qualquer pessoa que se recolher à intransigência, tudo vai incomodar. Ela sempre vai estar indisposta com qualquer opinião, com qualquer... Ela não tem, porque o contrário da intransigência é a tolerância, é a indulgência. E aí a gente deve refletir. Muitas vezes a gente se cobra bastante. Mas será que eu não tenho? Será que eu não amo ninguém? Será que essa ausência de amor é tão grande assim em mim? E aí cabe a gente refletir. Mas será que a gente já não consegue tolerar alguns? Será que a gente já não consegue tolerar alguns várias vezes no dia, repetidos dias e repetidos anos? E por isso que a lei de sociedade é tão importante. E como é que a gente vai testar o amor se a gente não conviver com os diferentes? E segue mais adiante, Emmanuel. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. E é interessante que, quando essa mensagem foi publicada, por exemplo, a medicina ainda não tinha as informações que nós temos hoje, de como
as pessoas que são intransigentes, que são intolerantes, que são pessimistas, que são irascíveis, aquelas pessoas que se irritam, têm muita raiva com facilidade. Esse fel da intolerância alimenta o organismo. Aí causa a gastrite, causa várias infecções, erupções cutâneas. A medicina está repleta de estudos que já correlacionam o nosso estado mental, o nosso estado emocional com as doenças do corpo. Mas Emmanuel, já naquela ocasião, já dizia: profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam, porque é um processo, há uma retroalimentação, é um processo cíclico. Sente raiva, pessimismo, intransigência, e isso gera uma outra, e assim vai. Por isso, não por acaso, que o mestre deixou a mensagem, né? Amar o próximo como a si mesmo. E segue Emmanuel: convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Bancarrota moral, falência moral. Esforço de equipe. Por que muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar em equipe? Porque não conseguem suportar as contrariedades, as diferentes opiniões. Vide o momento que nós vivemos na nossa sociedade, de muito antagonismo, polarização. Independente da matriz, da origem disso, do motivo, mas o cerne da questão é justamente o que o Evangelho nos chama a atenção: o orgulho e o egoísmo, que efetivamente nos impedem de amar. Continua Emmanuel: trazidos ao culto da fé, supõe reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Esse parágrafo, essa reflexão, ela nos lembra as pessoas que tendem, devido ao culto da fé, acabarem sendo implacáveis, sendo intolerantes. Porque diz aí, supõe reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Aí eu recomendo como reflexão nessa parte a mensagem: buscamos confiar, que foi lida ontem na abertura da reunião mediúnica e hoje eu voltei a compartilhar, que trata exatamente sobre isso, né? Sobre entendermos o papel de cada um. Devemos confiar, que não devemos ser pessimistas. Porque diz aí, trazidos ao culto da fé, supõe reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. E isso, muitas vezes, gera o fanatismo mesmo. A pessoa fica fanatizada, logo mais temos o curso sobre obsessão e desobsessão. A pessoa fica fascinada. Então, meus irmãos, dando continuidade, eu achei bem interessante nessa mensagem escolhida pelo nosso irmão José Camacho, que cada parágrafo desse pode ser analisado separado. Mas todos eles fazem referência
nas entrelinhas, a ausência do amor. Porque, por isso que, trazidos ao culto da fé, supõe reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. E aí a presunção ou a fascinação também são carências de amor. Nosso orgulho, quantas e quantas vezes a gente vê aquela pessoa orgulhosa da sua fé, da sua crença, como os dois lá, o publicano e o fariseu orando na igreja, no templo, e o fariseu sempre elevando a sua fé e desmerecendo o publicano. Então, tenhamos muito cuidado mesmo. E não, como disse muito bem outro dia o nosso irmão Fernando, na palestra dele, não sejamos a mesma frequentadores de cursos, sejamos somente frequentadores de cultos. Olhemos os demais com o olhar que eles merecem, cada um na sua evolução, no seu momento. No próximo parágrafo tem: chamados à caridade, consideram meus irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Então, quantas e quantas vezes nós desmerecemos, desacreditamos, ignoramos aqueles que nos pedem ajuda? Obviamente, estamos generalizando, mas sabemos que tem muitos que já não fazem isso rotineiramente, né? Mas isso também é ausência de amor, afastando-se irritadiços. Segue Emmanuel: impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações da beleza festiva. Verdade. Recuam desencantados. Então, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas que recrudescem, amenizam, apagam, né? Qualquer notícia positiva procura logo algo negativo, desmerecendo mesmo. Crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Ah, a pessoa está muito feliz porque a filha ou o filho passou no vestibular. Ah, qual é o curso que ela fez? Ah, ela fez o curso de biologia, história, filosofia. Ah, vai passar fome. Vai ganhar um salário. Ou seja, eu estou dando um exemplo de cotidiano que a gente vê e ouve. Ah, era como tinha antigamente. Ah, fulana vai casar. Ela casou muito bem. Por quê? Porque ela casou com um médico, um advogado, com não sei o quê. Ah, não, a outra... Não. Ela não teve sorte, não. Ela casou com um operário lá, um trabalhador lá do distrito industrial. Então, olha só, impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Então, sempre essa carência de amor, né, até nas atitudes, né, como ele diz aqui, nas exteriorizações, sempre querendo menosprezar ou encontrar algo de negativo. Às vezes as pessoas, nas redes sociais e nos contatos presenciais mesmo, né, sempre, se você, não é sempre, mas às vezes você tem uma notícia positiva, mas a pessoa procura logo derrubar aquela notícia positiva,
por encontrando alguma coisa que possa desmerecê-la. A pessoa consegue alguma coisa, mas também, desse jeito até eu, e por aí vai. E tudo isso nas entrelinhas tem a ausência de amor. E aí, como não poderia deixar de ser, caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança, porque vive nessa psicosfera. Psicosfera, ou seja, porque cria a psicosfera assim, é um ambiente que a gente cria ao nosso redor de acordo com os nossos pensamentos. Então, caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Então, naturalmente, onde eu transitar, com quem eu encontrar, sempre eu vou procurar alguma coisa que não está bem, que a vida sempre está uma droga, que nada melhora, nada avança, está tudo péssimo, né? Tudo péssimo. Não há carinho que lhes baste. E aí vem uma parte muito interessante. Lá no curso de obsessão a gente estuda, né? Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Sugam as energias. No cotidiano eu já ouvi relatos, até de quem não é espírita, aquela pessoa estava tão carregada que eu cheguei perto, me deu uma moleza, me deu, sabe, perto daquela pessoa, e a pessoa só fala em coisa negativa, só fala em... Não tem nada de positivo. Então, vampirizam criaturas por onde estagiam. E isso vira uma psicosfera, pessoal, trabalhando... Não sei quantos já tiveram essa oportunidade, eu já tive N oportunidades de conversar com pessoas materialmente muito bem, como um termo antigo que se dizia aquinhoadas, né? Uma pessoa repleta de recursos materiais, mas ao conversar com elas, a impressão que dava é que elas estavam à beira estavam na miséria, estavam passando fome, estavam com muita necessidade, a tal ponto que se você tiver com a carteira no bolso, você pode até dar dinheiro para a pessoa, de tanta miséria que ela chora, né? Mas isso eu dou um exemplo prático, no aspecto pecuniário, no aspecto financeiro, mas isso acontece no campo das emoções, das sensações. Às vezes você está equilibrado, você tá tranquilo, mas aí você vai conversar com uma pessoa, ou a pessoa chega com você e já despeja aquele rosário de infelicidade, de tristeza. É por isso que na casa espírita, esse trabalho do diálogo fraterno, ao mesmo tempo que ele é importante, ele é perigoso. Pois se a gente não souber lidar com a situação, a gente vai assimilar tudo aquilo. Por isso que esse termo foi perfeito, vampirizam. Vampirizam criaturas por onde estagiam. É aquela simbologia da maçã podre, aí que ela tende a contaminar. Por quê? Vai chorando, reclamando, lamentando. E é muito interessante quando a gente analisa essas situações, que a gente vê que essas pessoas que ficam sempre chorando, reclamando, lamentando, elas estão num verdadeiro vórtex, num labirinto ali, andando em círculo. Ela reclama, ela chora, ela lamenta, mas ela não muda em nada, ela permanece naquela mesma situação sempre. E
Consequentemente, não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. Porque o isolamento é o que o Evangelho fala, do insulamento. Porque isso é um encaminhamento natural. A partir do momento que eu sou intransigente, que eu sou intolerante, que toda e qualquer pessoa que fala comigo, que se aproxima de mim, sempre eu me incomodo, eu brigo, eu reclamo, eu nunca vejo nada de positivo no diálogo, no convívio com aquela pessoa. Então, a tendência natural é eu me isolar. É me isolar. Eu lembro de um rapaz de um homem que agora mora em outro país, que me disse que, mas eu te entendo, Charlton, tem dia que nem eu mesmo me suporto. Aí eu disse para ele, não, eu sei disso, eu já percebi que você às vezes não se suporta mesmo. Porque você está sempre brigando. No caso dele, infelizmente, ele já até afetou o cérebro já, mesmo, de fato. Vê teoria da conspiração em tudo, fanatizou, ficou fascinado. E aí, consequentemente, declaram-se expulsos da sociedade e da família. Então, a pessoa nesse tipo de situação, cara, se a gente entrar nesse tipo de situação, a gente é uma porta aberta, escancarada para um processo obsessivo de fascinação. Continua Emmanuel, é que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado neiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Tudo que foi lido até aqui desencadeia nisso. Porque incapaz de amar o próximo, ou seja, eu não me coloco no lugar do próximo, eu só penso em mim. É a egolatria, ou seja, é o ego. Eu só penso em mim. Por isso que ele diz, sobre o pesado nevoeiro do egoísmo, que nos detém no círculo estreito de nossas necessidades, ou seja, sou eu, depois sou eu, terceiro sou eu, quarto sou eu. Eu pouco estou me lixando se os demais estão. Se eu tenho sobrando, se os demais têm faltando. Não. E o materialismo, que não poderia deixar de existir, porque é a lei do progresso, a gente precisa conviver com a matéria, nos estimula isso. Nos estimula o quê? A nós termos mais do que as nossas necessidades. Por isso que eu gosto muito de uma reflexão, salvo engano, é de Buda essa reflexão, mas menos importante a autoria, mais importante a frase. O homem mais rico é aquele que menos necessidade tem. O mais rico é o que menos necessidade tem. Né? E aí, consequentemente, no alto desse egoísmo, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. E isso, interessante que muitas vezes isso transcende o próprio ambiente familiar. Não pensa nem sequer, às vezes, na própria família, só pensa em si mesmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o importante é que essa pessoa ela esteja bem. Se os demais não estão, problema deles.
afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ninguém me compreende, mas você compreende alguém? Porque a gente só consegue compreender o outro se a gente vê do ponto de vista do outro. Se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu agiria? Eu agiria diferente? Realmente, será que eu agiria diferente? Eu posso até... É uma discussão que às vezes eu já tive com a França. Eu entendo porque a pessoa está... Eu compreendo por que a pessoa está agindo daquela forma. Eu não concordo, mas eu compreendo. Ela diz, mas como assim? Não, eu não concordo que ela haja daquela... Mas eu compreendo por que ela está agindo assim. Por causa do círculo, por causa do esforço, por causa das limitações, de tudo mais. Então, é compreensível agir dessa forma. Eu não concordo. Por exemplo, uma carreta, um caminhão tomba e as pessoas atacam ali para aquela carga para levar. Eu concordo com aquilo? Não, mas eu compreendo. Eu compreendo. Por quê? Porque elas estão agindo de acordo com o entendimento que elas têm. Elas estão agindo de acordo com o entendimento que elas têm. Por que tem uns que saqueiam e outros não saqueiam? Porque aqueles que não saqueiam já têm a consciência de que aquilo ali está errado. Mas a gente compreende por que aqueles ali estão agindo dessa forma. E o Espiritismo nos ajuda nesse sentido, a meu ver. Porque o mundo de expiações e provas da Terra. Mas os espíritos são todos do mesmo nível? Não. Somos espíritos imperfeitos? Somos. Mas estamos todos no mesmo nível? Não estamos. Tem os espíritos que são mais inteligentes, tem os que são mais moralizados. E tem outros que são tanto quanto... Bem, vamos lá. Quem não conseguiu fazer a leitura labial, eu estava dizendo que a gente tem que compreender, inclusive, a falha de transmissão e a falha de observação do palestrante que não observou que o microfone estava desligado. Né? E Emmanuel continua, ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual, impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Perder a visão espiritual, realmente, tendo esse tipo de comportamento, é natural. E quanto mais a gente fica ensimesmado, insulado, fechado em si mesmo, mais se a gente já vai ter dificuldade de enxergar o próximo, imagine o mundo espiritual, imagine a influência dos bons espíritos e até mesmo do nosso anjo da guarda. Segue Emmanuel. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Então, é a lembrança do vigiai e orai. Porque todos nós somos suscetíveis. Todos nós, não existe esse na Terra que não esteja a mercê em algum momento de ter um momento de pessimismo, de acreditar que a coisa não vai dar certo, né? De só ver dificuldades. Todos nós estamos sujeitos a isso, não existe. Mas eu tenho muito tempo de espiritismo. Não tem importância. Mas eu tenho muito conhecimento doutrinário. Não tem importância. Mas eu sou um médium, uma médium muito atuante. Não tem importância.
nada disso vai fazer diferença, porque estamos num estágio evolutivo ainda onde, devido ao fato de estarmos encarnados, esses instintos que a gente tem, a herança que a gente traz, genética, a herança que a gente traz dos atavismos e tudo mais, em algum momento ou vários momentos a gente vai titubear, não vai. Não existe aquele que sempre está em alto astral, está tudo maravilhoso, lindo, né? Não existe isso. E aí o que a gente tem que fazer? Orar. Eu vigiei, eu observei, eu não estou num bom momento, o que eu vou fazer? Eu vou assistir uma palestra, eu vou tomar um passe. Não sei vocês, eu já tive época que era tão presunçoso que nem passe eu tomava, eu só aplicava passe. Né? Aí, mais dia menos dia, a realidade bate na nossa porta. Né? Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Eu não pude deixar de rir quando eu li a parte "Aprendamos a viver com todos". Porque tem muita gente hoje em dia que, se pudesse viver num gueto, se pudesse viver num local no qual naquele local só tivessem as pessoas que concordam e pensam como ela, não pensavam duas vezes. Duas vezes. Levantar um muro, vamos separar, tipo Parintins. Esse lado é caprichoso, esse lado é garantido e ninguém interage. Ninguém interage, ninguém se encontra. Eu não consigo, um não consegue olhar, ver o azul, outro não consegue ver o vermelho. Tem gente que adoraria fazer isso. E nós, enquanto espíritas, sabemos que isso é impensável. Impensável. Por quê? Porque aquele com quem eu divido, aquele com quem eu tenho diferenças, amanhã eu posso estar numa outra existência muito mais próximo, independente da consanguinidade. As guerras que nós temos entre povos, às vezes, co-irmãos. Lá mesmo no Oriente Médio, povos que têm uma mesma gênese, povos que têm uma mesma gênese, têm o mesmo ponto de partida. Então, meus irmãos, essa mensagem do nosso irmão, escolhida pelo Camacho, por isso, assim, quando eu tive conhecimento dela, eu disse, não dá para ler essa mensagem e falar na ausência do amor sem elencar cada parágrafo desse. E o final eu acho fantástico. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados. Por quê? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Viver em sociedade sempre vai ser desafiador. Eu vou tolerar e outros vão ter que me tolerar. Enquanto a gente não aprender isso, por isso que existem as leis, existe a lei do trânsito. Imagina se cada cruzamento não tivesse sinal, a gente tivesse que depender da consciência um e do outro para um parar para o outro passar. Por que existem tantas leis? Porque se
ainda que a justiça do homem ainda seja falha, e ela não tem como não ser falha porque os homens são falhos ainda, mas sem a justiça dos homens, o que seria de nós enquanto civilização? Porque ainda é necessário. Nos mundos mais evoluídos não existe tribunal de justiça, porque a concordância é muito, muito presente. Então, todas essas reflexões foram levantadas a partir dessa carta de João. Aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É tipo Saulo chegando na porta de Damasco e ficando cego ao ver Jesus, né? Então, o que eu poderia contribuir na noite de hoje com a minha análise sobre essa mensagem era isso. Estamos à disposição para alguém que queira compartilhar, ou perguntar, ou acrescentar alguma coisa. Boa noite, Gutenberg. Eu acho bastante interessante porque essa semana mesmo eu passei por uma experiência em que uma pessoa estava insatisfeita com a vida, começou a falar um monte de bobagem para mim, pedindo que eu fizesse com que o marido dela fosse despedido da escola, porque eu trabalho na mesma escola que ele trabalha. Eu falei, mas o que você está falando? E aí você tem que aguentar um monte de coisas, de insatisfações, e uma coisa muito louca, né? E aí eu fico pensando assim, digo, nossa, o que é que faz uma criatura agir desse modo, cheia de rancor, cheia de ódio, né? No coração, porque a partir do momento que ela tinha me pedido para conseguir um trabalho lá no IFANAS, aquelas conservadoras, para o marido dela. Eu fui conseguir. Agora, parece que eles se separaram, brigaram, e ela queria que eu fosse lá e mandasse colocar ele na rua. Coisa muito louca isso. Eu disse, olha, tu te acalma, tu não pode viver com o coração tão amargurado dessa forma, porque tu está te prejudicando. Quando a gente deseja o mal para uma pessoa, a gente também sofre com isso. Isso também cai sobre nós. E conversei com ela um tempo, eu falei, você não pode fazer assim, você tem que parar, se acalmar teu coração e ver que isso não é um caminho correto, um caminho que vai te prejudicar muito mais do que está fazendo. Se você não consegue ter mais relacionamento com essa pessoa, perdoa, deixa para lá, te afasta e vai cuidar da tua vida. Mas foi assim uma coisa, parecia assim que eu era o empregado dela. Você vai fazer isso para mim. Comecei a rir depois, né? Rir na hora que ela está com raiva não dá certo. Então a gente precisa conviver com essas pessoas assim, com vários momentos de insatisfação e de raiva e de rancor e de ódio às vezes, né? Então a gente tem que falar com essa pessoa, olha, te acalma, vai, ora um pouco, tu não está muito bem. Então eu tive que passar essa semana por essa situação, mas graças a Deus ela já ligou para mim, pediu desculpas, né? Eu disse, agora se acalme, porque ninguém manda no mundo. A gente tem que aprender a viver nesse mundo com as pessoas, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma forma de agir. Então, é uma parte do que você falou aí. A gente tem que conviver nesse mundo com as pessoas desse mundo. É muito interessante isso. Mais alguém? Maior da nossa casa, né? Tolerar isso. A dona Zilda está comentando aqui que a dificuldade, o exemplo maior está em casa, no lar laboratório, né? E não por acaso, porque são as pessoas com quem, tirando algumas famílias em particular, né? Mas são as pessoas com quem a gente mais convive durante o tempo da nossa vida, né? Teoricamente, ok? Bem, então,
Volto a palavra para a Andresa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, agora vamos fazer nossa prece. Eu trouxe a oração de São Francisco. Então, vamos ficar emanados, né? Permanecer emanados com esse amor de Cristo, né? E tentar levar a oração de São Francisco à luz do Espiritismo para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno aos vossos lares. Obrigada, gente.